Olá, bem-vindos a mais um episódio do 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você ouve sobre os bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve muitas histórias, como a que nós ouviremos hoje, com um convidado que traz pra gente aí um monte de coisa interessante. Mas antes de começar esse bate-papo, eu gostaria de lembrar você, inscrever-se no nosso canal, dar o joinha e acompanhar nossa programação todas as segundas e quintas-feiras. Hoje aqui eu estou trazendo um cara que, assim como o nosso diretor, o Martinho, é da área do conhecimento do direito. Não só do direito, é um cara muito operacional também. Eu estou aqui para falar com o meu amigo Newton César Zacarias Pereira. Acertei? Certinho. Isso mesmo. Coronel Newton. Muito obrigado, Newton, nosso comandante do CBI-2. Atualmente, agora, no dia de hoje que a gente está gravando, ele está no subcomando interino. Bem-vindo, muito obrigado por deixar seus afazeres lá e ter aceito o nosso convite. Bom, é um privilégio estar aqui entre amigos, né? E na Fundabom, né? Que é uma entidade que nos prestigia muito e que é o braço forte aí do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Como eu sempre falo, Niltinho, a fundação não existe. A razão de existir da fundação é o Corpo de Bombeiros. Se não houvesse bombeiro, não tinha fundação, não faz sentido. E você sempre foi um grande apoiador e continua sendo. Muito obrigado por isso também. Mas a gente quer falar da sua vida, Niltinho. Você é um cara que, puxa, teve passagem aí. Eu até brinco, viu, Martinho? Se o oficial ganhasse por quilômetro rodado, a gente tinha um Marajá aqui na vida. Porque pensa um cara que nunca ficou na cidade dele, viajou, se dedicou à carreira, mas se sacrificou, se suplantou e hoje está sentado aí no posto de coronel por merecimento. Mas vamos voltar essa história lá por trás. O que levou o Niltinho a querer ser policial militar e bombeiro? Então, tudo começou lá no Grande ABC, né? Região de Araçatuba, Birigui e Coroados. Gostei, né? E entre amigos, a gente tinha diversos amigos que eram filhos, parentes, conheciam o pessoal da área militar. E a gente resolveu se inscrever no concurso do Barro Branco. E aí fomos em 5 amigos, foram caindo nas fases do processo. Só sobrou você. E a partir de então, a gente veio para a Academia do Barro Branco, saindo 530 quilômetros, né? Então rodamos bastante desde o início. E a vida nossa, no terceiro para o quarto ano, já pensando em vir para o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e a gente prestou o concurso. E aí, no meio desse interregno aí, a gente foi surpreendido com o cancelamento das vagas para o Corpo de Bombeiros. Ah, você foi daquela época lá que cancelaram o CBO, eu lembro disso. Então, fui tentar dar uma desperta, né? Aí falei, se eu não posso ir para o bombeiro, eu vou para perto de casa. Tinha um batalhão da ambiental a 13 quilômetros da minha casa. Birigui. Do Grande ABC do interior. Do Grande ABC. Aí fui pro litoral, pro terceiro ambiental. Ah, do lado, né? Então você já estava longe, ficou. Pô, eu já estava escrito nas estrelas a sua vida de estrada, já, não tinha jeito. E o interessante é que esse tipo de acontecimento ele me perseguiu a vida inteira. São unidades recém-criadas em estruturação. E isso aconteceu depois, quando a gente foi promovido a segundo tenente, né, e aí tirou das especializadas e a gente veio para o policiamento de área metropolitana. Uhum. E na época eu fui para o 19º Batalhão. Zona Leste, Taquera, Guaianazes, Parque do Carmo, São Mateus. Que era um batalhão recém-criado. Recém-criado também. Então, todo... E aí para o bombeiro, quando chegamos aqui, aí em final de 94... recebidos por então Coronel Sampaio, né? Então nos levou para a sala, cafezinho, água, foi sensacional a recepção. E aí a gente escolheu alguma vaga, eu escolhi o segundo GBS na época, que foi também um privilégio enorme, porque a gente estava aguardando o início do curso e a gente ficava numa escala, eu e a então Tenente Silvia, ficava um no Guarapiranga e outro no Butantã. De segunda a sexta, 12 horas por dia, e final de semana sim, final de semana não, 24 horas de serviço. Então tranquilo. Só operacional, poder entrar em qualquer viatura. Mas isso foi um privilégio muito grande, né? Sem e dúvida tudo nenhuma. Que tentavam fazer pra gente, poxa, que legal, né? Nós estamos onde queremos, né? Isso Que bacana. E você, quando conclui o CBO, você vai pro interior? Aí tentei pra perto de casa. Novamente a tentativa. Aí fui pro 14º GB, escolhi, que era Presidente Prudente, que pegava a área de Araçatuba, que não existia o 20º Grupamento de Bombeiros. Fui para lá, também uma unidade recém-criada em estruturação, e aí começamos a batalhar, né, na parte de fui
oficial de operações, depois fui para comando de posto, JD, aí no momento consegui comandar o posto lá de Araçatuba. Aí fui para Araçatuba. Chegou em casa, depois de cheguei quantos em casa. anos? Aí, na época, eu tive problemas familiares e tal, e acabei separando da minha primeira esposa. E aí vim para São Paulo, bater na porta aqui do CCB para ver se tinha alguma vaga, algum lugar. E fui no gabinete do comando e tinha o Coronel Nobre, que eu tinha trabalhado com ele lá no 19M. Falou, não, vem para cá que eu te arranjo uma vaga. E caí nos assuntos governamentais, sessão de assuntos governamentais do gabinete do comando, acumulando a parte de AE. E ali foi uma inflexão na vida profissional muito legal que me levou para essa área, que eu nunca imaginava, né, de participar de, hoje, Comitê Nacional de Assessores Institucionais, Conselho Nacional de Comandantes Gerais, da Liga Bom, que é dos Corpos de Bombeiros Militares, sim. Sucedendo aí O Martinho. O Martinho, que é difícil de Martinho, Mas você sabe qual caras. a principal diferença entre isso e o Martinho? Você não tem a cara de quem vai meter a caneta do Martinho. Ele tá mandando assim, ó. Não, o Martinho deixou um legado lá que lembra do Coronel Martinho, com certeza. Olha, cara, a gente teve aula, nós tivemos, basicamente, somos contemporâneos, a gente teve os mesmos professores, né, da Academia do Barro Branco. E eu tive aula com o Coronel Marino, não sei se você teve, né? O Marino Velho. Sim. E ele sempre falava, a polícia é uma... Direito constitucional. A polícia é uma grande vaca. Tem lugar, eu falava bem lugar, mas tem lugar para todo mundo. E é uma grande realidade, porque nós somos tão grandes, o bombeiro é tão grande, e a variedade... Claro, nós estamos aqui para salvar a vida, apagar fogo, fazer resgate, incêndio, preservar o patrimônio, tudo isso nós sabemos. Mas para que isso aconteça, é uma engrenagem gigantesca. Não é? E o trabalho seu... De todos que você falou, do Martinho, você falou do Maculé, você falou vamos voltar um pouco mais para trás, do Coronel Danúbio. Nossa, né? Esse papel da defesa institucional, do acompanhamento, né, que não tem como, você tem que acompanhar a política, você tem que acompanhar os acontecimentos, a legislação, fundamental. E você, cara, assim, eu vejo você, eu vejo o Martinho, e todos que você citou aí, e fala, pô, ainda bem que tem esses caras. Mas voltando um pouquinho lá, mas aquele trajeto lá de idas e vindas não terminou, né? Aí fui para Araçatuba, vim para o gabinete. Aí do gabinete consegui retornar para Araçatuba, isso em 2003. Aí, num dado momento, criaram o Comando de Bombeiros do Interior aqui no quarto andar. No quarto andar. Aí, era do interior, mas era em São Paulo. Era em São Paulo. Aí, então, Major Leal me ligou. Nilton, você queria vir para São Paulo? Eu falei, não queria ir para São Paulo, mas seu nome já foi para a DP. Eu falei, então, 10 dias estarei por aí para, de novo, estruturar uma unidade recém-criada, que foi o CBI, que é o primeiro comando era do só o exterior, primeiro, exato. Aqui no CCB. Aí, nesse período, foi maravilhoso. Aí fui promovido a capitão em 2008 e criaram o 20º Grupamento de Bombeiros. E aí fui para lá para ajudar na estruturação. Mas pelo menos era na sua casa, era Araçatuba. Ele era Araçatuba. Aí como capitão, né, fui comandar o sub-GB, o primeiro sub-GB, estruturação da unidade, foi também uma oportunidade, experiência maravilhosa. Aí para major, um mês antes da minha promoção, eu não fiquei 0,1 do Estado por merecimento, e não fui, com 2 vagas que caiu naquele período de 8 dias, e eu não fui promovido. E aí, com menos de um mês para eu ser promovido em agosto, né, isso foi em maio, em agosto, foi designado outro major para o local. Aí eu fui viajar de novo para Bauru, 12º Grupamento de Bombeiros. Tá, mas tá pertinho da Araçatuba, só 230 quilômetros, é perto. E maravilhoso, mas assim que surgiu a vaga, eu retornei lá para o 20, para o subcomando, assumi o comando do 20. E aí já tinham criado o CBI-2, comecei a assumir interinamente o Comando de Bombeiros do Interior 2 lá em Bauru novamente. Que você comanda hoje. E aí então o Coronel Silva me convidou para vir para a controladoria aqui para ajudar um pouco, e não poderia deixar de agradecer, até porque ele esteve ao nosso lado, ombreado nos piores momentos da minha carreira, de fatos que aconteceram. Então a gente veio em razão desse pedido dele, não poderia negar. E estando aqui, em 40 dias, eu acabei sendo promovido a coronel, e aí voltei de fato para o Comando de Bombeiros Interior 2. Que é um privilégio estar lá. Gente, vamos fazer uma conta rápida aqui. Você está com 30 e quantos anos de serviço? 33. 33. Dos 33, quantos você ficou na sua região? Uns 7 anos no máximo. Por isso que eu falei. Só que você tem de estrada aí um negócio...
E por falar em estrada, né, vamos falar um pouquinho aí sobre essas questões, né, do interior de São Paulo. Você é um cara que tem, obviamente, né, além dessa questão do acompanhamento institucional, você cuidou de convênios, né, eu me lembro, né, já como tenente você já cuidava de convênios do Corpo de Bombeiros. Então, claro que você tem uma visão muito boa das realidades, né, de diversos municípios, não só da sua região, né, você, na verdade, foi um grande colaborador, e ainda é, né, dessa questão da sustentação da questão de convênios do bombeiro. Nesses anos todos de tenente, e agora que você está aí no último posto, qual foi o maior desafio, Niltinho, para sustentar o sistema? Eu quero que você aborde um pouquinho, já estou te provocando para você falar um pouquinho da lei complementar, né, que criou lá o Código Estadual? O Código Estadual de Emergência. A categoria militar estadual, ela tem duas pernas, né? A parte de policiamento e a parte de bombeiros e defesa civil. E nesse cenário, estruturar a parte, fazer a defesa institucional da parte de bombeiros é um tanto complexa, né? Porque tem variáveis, até com o advento da Lei Complementar 1257 de 2015, que é o Código Estadual de Proteção contra Incêndio e Emergência, que eu tive o privilégio de ajudar a construir. A gente estruturou um modelo de corpo de bombeiros justamente para criar um grande guarda-chuva para estabilizar essas demandas institucionais. E recentemente, até com a decisão da ADI 5354, que julgou uma parte um dispositivo da Constituição de Santa Catarina, a gente viu que a gente estava no caminho certo, que a nossa legislação ela acompanhou esse recente julgamento lá do Supremo acerca das questões de poder de polícia para os corpos de bombeiros. Porque Santa Catarina é aquela questão lá dos bombeiros voluntários. Até porque Santa Catarina tem particularidades, né? Que o bombeiro de Joinville ele é mais antigo do que o próprio bombeiro estadual lá. Então, houve toda uma discussão, mas são atividades exclusivas do Estado, né? Então, o poder de polícia... que lá havia uma movimentação de querer dar o poder de polícia para o bombeiro voluntário. E a adesão do Supremo sacramentou... Foi pacificado, de Estado, evidente. Então, isso aí foi pacificado recentemente e alinhou com o que a gente já pensava lá atrás. Nessa construção, novamente, o Coronel Martinho aqui fez grande parte de todo esse trabalho. Mas essas idas e vindas, comandante Pavão, meu irmão, possibilitou participar, oportunidades que não seriam se eu tivesse ficado lá. Acredito que, estando no interior, seria difícil. Então foi o curso, que foi a primeira vez que saímos para um curso, que foi o curso lá do BUSF, né, do Bombeiros Unidos Sem Fronteira. 2004. Salvamento, resgate. Estruturas colapsadas. Em grandes catástrofes. Né? Foi a primeira vez que o bombeiro mandou, nós tivemos esse privilégio, você e eu. É o embrião de tudo, né, do que nós temos hoje. Estava aqui também quando o acidente de 2008 da TAM, 2007, que ficamos 5 dias lá trabalhando, foi uma experiência ímpar. Aí, no litoral, agora em 2020, quando faleceram nossos 2 bombeiros lá também, a gente estava dando aula na Escola Superior de Bombeiros, e aqui em São Paulo a gente acabou descendo lá até com uma demanda aqui do comando lá, para a gente descer. A gente foi lá e ficou trabalhando também 3 dias lá no morro mais apartado lá, que tinha estimado 70 pessoas soterradas. Então foi um trabalho... esse trabalho, a gente estava lá, foi um trabalho... E aí vem se eu puder falar algumas coisas, Pavão, assim... hoje é você que fala. A parte lá que eu falei do comando de Silva, a gente passou por algumas situações na carreira, principalmente em perda de amigos em serviço, que marcou muito a trajetória e o modo da gente enxergar o processo de maturidade e tentar colaborar para a corporação. Então, perdemos o Fujikuri, o Catena, estava no curso de mergulho, no acidente, e o sargento Delfino e o Alex foi aposentado no incêndio estrutural lá em Araçatuba. E isso faz a gente pensar em estruturar, em deixar um legado, plantar um legado, não um legado que a gente fala que a gente parte basicamente daquele provérbio árabe, né, que quem planta tâmaras não colhe tâmaras, mas que leva 80 anos para
dar frutos, mas se uma geração não plantar, a outra não colherá. Então a gente pensa nessa de deixar isso para que nenhum comandante, nenhum amigo, ao invés de devolver o pai, a mãe, o irmão, verdade. o filho, devolve uma bandeira para a família. Isso marca muito a gente na vida. Então a gente trabalha para que tudo aconteça, que melhore lá a prestação de serviço, que é a razão de existir nossa, né? Que o nosso cliente está do lado de fora do quartel e não do lado de dentro. Então, a gente tem a carta de serviço, mas que lá atrás a gente já pensava em 4 atividades, que é a prontidão, que é a pronta resposta, o atendimento 93, que é a porta de entrada, o serviço de segurança contra incêndio e a parte de educação pública como fundamentais. Então, toda a estrutura nossa e é o trabalho que vem sendo feito com uma consciência situacional muito grande e eu tenho o privilégio de ombrear grandes profissionais na minha carreira inteira. A gente se espelha em pessoas e ombreia profissionais de uma estirpe invejável que faz as coisas acontecerem. E nesse cenário a gente sempre pauta em que pese hoje o CBI ser hierarquicamente o maior na estrutura regional, a gente é de menor importância, que quem está mais perto desse cliente, prestando esse serviço, é a parte mais importante da instituição. Não tenha dúvida. Então, tudo que a gente faz de gestão tática hoje é voltado para essas 4 atividades que estão lá, e a gente trabalha para que isso aconteça da melhor forma e podem contar que é esse Tenho certeza. Que é o nosso modo de Eu vou pensar. aproveitar o que você está falando aí para dizer que, claro, que quem nos assiste, né, acompanha. Muita gente que nos assiste são bombeiros já aposentados ou nem são bombeiros, né? E a gente traz aqui coisas que são relativamente recentes, né? E você acabou de falar aí, você está lá comandando o CBI 2, lá atrás começou com um único comando do Bombeiro Interior que era aqui, hoje nós temos 3 comandos do Bombeiro Interior, né? Eu queria que você fale um pouquinho aí do seu CBI, que é o CBI 2, que é a sede em Bauru. Qual que é a região que você atende lá? Quais os maiores desafios lá? A região do CBI 2 é um privilégio, faz parte da região onde eu nasci, onde eu vivi, onde me conheço por gente, né? Disso, Leonardo Boff fala que cada ponto de vista é vista de um ponto, né? A gente enxerga o mundo onde os pés pisam. E essas andanças nos fez entender o mundo, e o mundo do interior é que a gente mais viveu, né? Então a gente compreende mais. E lá é uma área com 375 municípios, dos 645. Mais da metade. Mais da metade, com 142 mil quilômetros quadrados, com 8 tipos de polos industriais, dentre os 11 que tem no estado. É a maior quantidade de represas que geram energia elétrica, que se parar lá para o estado. Agroindústria, que são as usinas de água e açúcar, tem um potencial muito grande de crescimento, haja vista a estabilidade do terreno, até na política, água e terreno, né, estável, até na política nacional de energia nuclear, é uma das 4 regiões que poderia ter implantação de usina. E eu me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que essa questão da energia fotovoltaica, os também. Parques, a região do estado que mais estão sendo implantados é lá, sim, né? Sim, a região Pereira Barreto, Penápolis, várias regiões estão implantando esses polos. E a gente faz a defesa da trincheira dos estados, né? A gente faz várias divisas de Mato Grosso do Sul, Paraná, lá na Tríplice, Minas Gerais. Minas Gerais e lá na Tríplice. E é um privilégio. Tá lá, a gente assumiu o comando depois do Coronel Vitor, hoje subcomandante nosso, né, o Coronel Vitor. Tivemos o privilégio de ver a obra que começou lá atrás, né, que passaram centenas de mãos para... Eu falo para todo mundo, Niltinho, não tem uma sede do Corpo de Bombeiros com a beleza arquitetônica do CBI 2. E é muito bom, porque foi um trabalho de construção a longo prazo, né? Como eu falei, foram sementes plantadas e quem foi colher, eu tive o privilégio de estar lá na inauguração, mas... E você fez uma coisa que realmente é digna do seu caráter, né? Você chamou todos os ex-comandantes, desde quando lá era sub-GB, e participaram desse processo da construção do imóvel, do prédio maravilhoso lá, para serem homenageados. Você matou a pau. A gente só sedimenta, a gente só consegue chegar a algum lugar, graças a Deus, quando está em ombros de gigantes, né? Isso foi um privilégio em todos esses momentos, né? Tanto falar... A gente lembra, que eu falo do comandante Pavão, eu lembro lá que a gente foi lá pro
pro Peru. Arequipa. E foi um privilégio, viu, Paulão, estar contigo lá. O privilégio foi meu, pô. Cara, a gente viu os 13 países que participaram e o pessoal dando destaque. O único que não era da língua espanhola era nossa, e se destacando. Foi o orador, foi o preceptor de tudo lá. Então foi sensacional lá, tá naquele momento e poder... Eu lembro de uma coisa dessa experiência, que é uma parte engraçada que eu preciso contar, né, tio? Calma aí. Falar pra você, Martinho, essa história foi quando a gente foi fazer o curso no Peru, né? A gente terminou a ideia de onde a gente estava indo. O Coronel Gério chamou a gente e falou assim: não, nós vamos mandar você e o Newton para fazer um curso no Peru, Bombeiros Unidos Sem Fronteira, é um curso de grandes emergências, catástrofes, tal. E eu falei: bom, eu vou chegar lá numa sala de aula, né? Vou ter aula e tal. O primeiro dia que a gente chegou lá, os caras já pagaram um macacão pra gente. Material pesado, nós ficamos 45 dias quebrando pedra. Literalmente. Lembra nossas mãos? E aí a gente ficava naquele centro peruano de alto rendimento, né? Que era um centro de treinamento lá do Peru, alojados, né? E tinha que comer lá porque era totalmente fora da cidade. No quarto dia, Martinho, o Nilton falou assim: pelo amor de Deus, eu preciso fugir daqui pra comer que eu vou morrer de fome. Fizemos isso, né? E a sopa de... Nós fugimos, né? Fugimos. Porque não aguentava mais comer sopa de mondongo. Sopa de mondongo. Sabe o que é sopa de mondongo, Martinho? É sopa de miúdos de lhama. Uma delícia. Uma iguaria. Era o que tinha. Era o que tinha. E arroz. E arroz. Não, mas foi sensacional. Sensacional a experiência, né, cara? Sensacional. E a carreira, ela vem sendo guiada, né, nesse sentido, né, de poder agregar conhecimentos e, o mais importante, transformar isso em realidades, né, para nosso efetivo, para a nossa instituição. Sabe o que eu acho bacana, Martinho? Essa coisa, né, que você faz muito bem, né, das experiências profissionais que a gente vai vivendo, é você sempre procurar com isso, as pessoais até, né, dentro da profissão, buscar o aprimoramento do bombeiro, né? E você é um cara que tem isso estampado na sua forma de ser, na sua forma de agir, na preocupação que você tem, como você disse, né? Disse até o exemplo das tâmaras, né? Eu sei que toda a experiência que você teve na defesa institucional, na criação das nossas normas, nas experiências operacionais e até mesmo nas experiências ruins que você teve na sua vida, e todos nós, infelizmente, em algum momento temos, você procura lançar isso como pensando na instituição e melhorar de uma forma geral a nossa instituição. Você está de parabéns por isso, Benitinho. Eu agradeço muito, mas nada se constrói sozinho. Né? Como eu falei, a gente sabe disso. São duas frases que eu uso muito, né? Uma daquela obra de Hemingway, que fala da conversa entre os dois soldados na Primeira Grande Guerra, né? Na Primeira Guerra Mundial, e que um pergunta para o outro, né, quem estará ao seu lado na trincheira, e o outro responde: isso importa, e assim o primeiro fala: mais do que a própria guerra. E esse privilégio de estar com grandes profissionais aí, grandes, tanto superiores como os demais profissionais, foi um privilégio. E o outro ame sempre um amigo que na angústia se torna um irmão. Verdade. Em Provérbios, né? Isso é o que nos guia aí no dia a dia para que fortaleça a instituição. O mais importante é perenizar uma estrutura sadia, passar para alguém que continue, se não passar melhor, pelo menos passar do mesmo jeito que encontrou. A preocupação com o legado, né? Porque a gente pensa na estrutura, né? Ser um órgão de Estado, defesa do Estado das instituições democráticas, autoridade de segurança contra incêndio, administrador e pronta resposta a desastres e emergências, né? Então a gente tem que fortalecer essa estrutura. E a gente está trabalhando bastante para isso, né? A instituição está trabalhando bastante para isso. Não tenho dúvida. Esse amadurecimento, ele vem, como eu falei, se a gente consegue enxergar mais longe, é porque estava no ombro de gigantes, né? Até Isaac Newton, né? Falava isso, né? Então é só isso. A gente só tem muita gratidão, né? Talvez o que a gente faz hoje buscar tentar, né, ser um maestro, né? Mas os artistas são aqueles que efetivamente ajudam a construir o dia a dia do Corpo de Bombeiros. Né? Então, a gente entrevistou aqui um amigo seu, amigo meu também, né? Que trabalhou bastante tempo com você, foi o Coronel Wagner Mora. Não sei se você viu a entrevista dele. Não cheguei. Ele dá uma olhadinha lá na plataforma. E ele fala uma coisa muito parecida com a sua, né?
E ele falou uma coisa que permeia o que você está falando, né? As ideias, muitas vezes, né, da defesa institucional, da norma, seja da disposição que a gente quer dar, para a cara que a gente quer dar para a organização, muitas vezes a ideia ela surge muito antes do tempo certo dela acontecer. Sim. Né? Mas é importante, antes de mais nada, não perder o objetivo, né? Perseverar, porque, como disse, aí eu vou parafrasear de novo, o Wagner Moura falou assim, o bem sempre vence. O justo e o correto sempre vence. O que a gente não pode é perder o nosso foco. Não, isso é que nos guia, né? É o que nos guia. Sem vaidades, né? Isso sem vaidades. Talvez é o que mais atrapalha na construção. Na minha tese do doutorado profissional, eu acabei entrevistando o comandante militar do Sudeste. Você não gosta de falar disso, é muito modesto, mas eu vou falar, né? É a sua tese do CAO que construiu foi a base fundamental, principal, né? Eu diria quase completa, da lei complementar. A gente fez não precisa ter modéstia, porque é verdade, pô. A gente tem que falar, pô. O apêndice da dissertação do curso de aperfeiçoamento de oficiais, ele serviu de base para 1257, mas ela foi construída. O privilégio de estar nos assuntos governamentais na época nos guiou para esse cenário, né? Mas ele foi construído com dezenas de mãos. Né? Começou muitos anos antes, na entrevista do Wagner, citando de novo, a gente falou, eu participei num comitê em 1994, que tinha o coronel Ayrton, que já está lá no plano superior, coordenando a criação do Código de Emergência. Levou mais de 20 anos, mas eu acabei de falar, tem a hora certa, o momento certo e as pessoas certas, lógico. E a construção, ela se deu justamente quando estava terminando, foi o caso da Boate Kiss. E aí Exatamente. Deu o impulso necessário para que fosse... E temos que falar também, temos que lembrar o apoio que nos deu o então deputado federal Major Olímpio. Sim. Não podemos esquecer disso. Ele era estadual. Indicação 185 de 2012. Né? Ele pegou e levou o projeto de lei que voltou e foi estruturado. E na tese, agora no CSP, Curso Superior de Polícia, né? A gente foi entrevistar o comandante militar do Sudeste na época, uma das entrevistas que a gente fez, e ele falou, ele foi a autoridade militar dos grandes eventos, né, Copa, Olimpíadas, Paralimpíadas, e ele falou nitidamente que o que mais atrapalha são as vaidades, né, não se foca na missão. Né? Então, não tenha dúvida. Quando a gente traz a vaidade pro campo, a gente fecha as conversas, fecha as outras portas de oportunidade. Né? Então, a gente precisa trabalhar isso, sem se preocupar em colher, né? Exato. Vamos plantar. Vamos fazer uma pausazinha para você tomar um cafezinho? Vamos lá. Então estou oferecendo aqui para o nosso querido Coronel Newton um cafezinho do nosso Bomba Café, o Café dos Heróis. Nossa fundação tem aqui no andar térreo um café temático, né? Com peças de bombeiro, o visual de bombeiro. E aqui a gente recebe muitos veteranos. Você vê, você frequenta que você vê, né? A gente vê aqui, não tem um dia que eu não venha aqui e não encontre um veterano. Então convido você a saborear o nosso cafezinho aqui no nosso Bomba Café. Anita Garibaldi 25, bem ao lado do quartel do Comando do Corpo de Bombeiros. Sensacional. Abraço para o nosso amigo Coronel Nobre, né? Que é o gestor aí do nosso Bomba Café. Nosso irmão de turma, inclusive. Seu irmão de turma, exatamente. Tem gente boa nessa turma, hein, ô Nitinho? Poxa. Que é 931. Alguns escapam. 931, né? 932. Perdão, 932. É o modelo aperfeiçoado, né? O pessoal vai me bater. O pessoal do 931 vai me bater. E vocês sacanearam a vida inteira. Mas é muito divertido essa brincadeira. Muito saudável, mas é muito divertido. Newton, olha, você assim, com 33 anos, né? 33 anos. Você está com 2 anos de coronel, é isso? 2 anos de coronel. 2 anos de coronel, ainda estou mais ou menos bom aí de conta, né? O que você enxerga, Niltinho? Eu não quero que você fale especificamente do bombeiro de São Paulo, mas de uma maneira geral, o bombeiro do Brasil, para onde que ele está caminhando? Bom, entendimento, até já conversou anteriormente, até com a Fundabom, que passou a ser uma iniciativa vitoriosa, que se expandiu para diversos estados, a Fundabom nossa. Olhando para a Fundabom, entendo como um órgão fomentador como escola de fomento de conhecimento de bombeiros, né, junto com a nossa Escola Superior de Bombeiros. Esse aí é um viés, trazendo um pouquinho para a Fundabom. A parte de laboratórios, como acreditação de equipamentos e de medidas de segurança, eu acho que isso é muito importante, até porque a construção do Serviço de Segurança contra Incêndio, ele foi não só com perda de patrimônios, mas
por terem sido ceifadas muitas vidas, né? Então ela foi construída em cima de vidas, e isso é muito importante que a gente tenha esse olhar público, né, republicano para essa questão. Então a gente vê essas duas pernas, né, usando a Fundabom. No bombeiro, basicamente, aquelas diretrizes estratégicas de órgão de defesa defesa de Estado das instituições democráticas, que é a nossa essência, né? Militares estaduais, da categoria de militares estaduais. Então, esse fortalecimento dessa estrutura, até porque a nossa formação ela é uma modelagem comportamental. A gente é submetido a uma série de situações para que na adversidade, na emergência, no desastre, a gente saiba como se comportar e saiba o que tem que fazer sob o comando e sobre aquilo que foi planejado, né? sobre orientação, justamente para que minimizem os riscos e os eventos adversos que possam acontecer. A parte de segurança contra incêndio, a gente está caminhando, até tem a lei orgânica que ela traz uma sustentação muito bem, que está muito boa, que passou pela Câmara, agora está no Senado, e ela possibilita a gente a fazer o ciclo completo operacional de bombeiros. Então, isso, sem dúvida nenhuma, foi um grande avanço. E ela faz uma retroalimentação do sistema. Exato. Quando se fala... porque, independente de se falar que é perícia, investigação, pesquisa de sinistro, ela serve para retroalimentar o sistema para as novas medidas de segurança e para a atuação do bombeiro na parte operacional, né? Então, não tem aquele caráter de perícia judicial, perícia criminal. Mas de pesquisa, né? Que são de outras áreas. Isso a gente alçada. Entende dessa forma, isso aí é pacífico. Mas ela traz o bombeiro para o protagonismo que deve ter, porque a razão de existir do bombeiro foi em razão de incêndios, né? A gente é o detentor, ou deve ser o detentor da ciência do fogo, né? Então a gente tem que ser o órgão que encabeça esse sistema, justamente porque na hora do sinistro a gente vai estar lá na frente trabalhando. Pô, né? Eu vi uma frase aqui de uma capitão, né? Sensacional. Ela falou: não existe padaria que não faz pão. Pode até vender o cigarro, pode vender o frios para vender a coxinha, mas padaria que faz pão não é padaria. E o nosso pão é um incêndio. Incêndio é o que começou, que deu origem para a gente. E aí na outra vertente seria essa de gestor do sistema de atendimento de emergência, né? O administrador de emergências e pronta resposta. Que aqui no estado de São Paulo nós normatizamos com a lei complementar. Com a lei complementar, com as devidas regulamentações. Então, nesse cenário, a gente consegue prestar um serviço mais adequado à população, tá? Utilizando de parâmetros e iniciativas até já utilizadas em outros países, né? Então, a gente acomoda um cenário de um atendimento pleno, né, na territorialidade, de acordo com as demandas. Isso foi um trabalho bem feito. Inclusive tem o trabalho do Coronel Camargo, que ela fala da distribuição territorial com as forças. A gente está adotando isso até na expansão que houve e continua existendo do Serviço de Bombeiros. Então a gente, os trabalhos que estão sendo feitos, eles são em cima de trabalhos acadêmicos, né? Vai inaugurar Jarinu agora, né? Isso, e mais dois também. Então, assim, essa dinâmica, o que ela visa? Ela visa prestar um bom serviço com a capacidade operacional que a gente tem, né? Então, foi feito um trabalho excepcional, e todos os trabalhos que estão sendo feitos, né, os cursos de aperfeiçoamento, tá? O superior de polícia, eles vêm para tentar alcançar aquela problemática, né? E a gente começar a maturar para desenvolver projetos que isso aconteça. A gente vê algumas medidas que estão em trâmite aí, que não me cabe falar, né? Mas que nasceram desses trabalhos, né? E isso tem dado um amadurecimento muito grande para a instituição e para que as tomadas de decisões sejam mais acertadas, né? Sem dúvida. A gente, quando faz a abertura desse bate-papo do nosso podcast, a gente fala, né? Aqui você ouve sobre os bastidores do Corpo de Bombeiros. E nesse momento nós estamos ouvindo exatamente isso, uma atualização, né, do comando do Corpo de Bombeiros, né? Então eu já vou começar meus agradecimentos, né? Te agradecer por essa sua disponibilidade. Eu tive que pegar ele quase pelo laço lá, hoje lá no comando, ele não vinha, né? Então eu peguei ele lá quase que pelo laço para ele vir aqui, e eu quero te agradecer por isso, você disponibilizar o seu tempo, e mais do que isso, Minutinho, te agradecer pela sua vida, a sua vida que você dedicou ao Corpo de Bombeiros, pelos 33 menos 7 que você ficou na estrada, né?
e sempre, eu nunca vi o Coronel Newton, o Tenente Newton, o Capitão Newton chateado, sempre com sorriso no rosto. Isso é muito importante, porque você é um cara que veste a camisa, você é um cara que entendeu a missão e se dedicou a isso. Então eu quero também te agradecer a isso como seu amigo, como agora seu subordinado, porque você está na ativa, eu estou na reserva, e te agradecer. E deixar esses momentos finais aí para você dizer o que você quiser, a mensagem que você quiser dar a quem está nos assistindo, que tem gente de tudo quanto é lugar, da ativa, da reserva. O momento é seu, Niltinho. Na verdade, meu eterno comandante, Coronel Pavão, o agradecimento é nosso. Como eu falei, tudo se condensa em algumas frases, né, que a gente vai guardando no transcorrer a gente vai aprendendo e vai guardando no transcorrer da nossa vida. Né? Como dizia o nosso eterno comandante geral, Coronel Salles, né, gratidão é dívida, é a memória do coração, dívida que não prescreve. Então eu tenho que agradecer a família que eu estejo, tudo, os grandes amigos que a gente trabalhou e que trabalha hoje, grandes profissionais que sustentam esse Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e dizer que viver a carreira, viver a vida de bombeiro nunca foi um sacrifício, sempre foi um santo ofício. Gostei dessa aí, Nilton. De quem que é essa daí? Essa eu ouvi na despedida de um amigo de turma, irmão de turma, lá no 3º Grupamento de Bombeiros, na Moca, o Major Neves, Coronel Neves. Uhum. Quando ele falou isso, eu gravei e falei, toda a razão que é isso. É um privilégio exercer essa carreira e principalmente no Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, com os grandes profissionais que aqui passaram, né, com o legado e com a responsabilidade de fazer essa transição para os próximos, né, que vierem um órgão, né, mais fortalecido. Se não melhor, pelo menos não pior, né? Deixar continuar como recebemos, pelo menos, tentando sempre melhorar. Mas muito obrigado pela sua oportunidade. Foi um privilégio estar com os senhores aqui, grandes amigos, grandes irmãos. Matheus, mais uma vez, somos nós, temos que agradecer, viu? Venha sempre, sei que seus afazeres lá são muitos, às vezes você não consegue, mas venha pro café, vamos trocar uma ideia e sempre sinta-se à vontade. Eu quero falar numa novidade no BombaCast, os microfones estão abertos, nosso pessoal quer ouvir os bastidores do bombeiro, né? E você magistralmente fazendo esse papel hoje. Muito obrigado. Obrigado a todos. Esse foi mais um episódio do nosso 193 BombaCast, espero que você tenha gostado. E te lembrar mais uma vez, não se esqueçam, inscreva-se no nosso canal 193 BombaCast, dê o like, acompanhe a nossa programação todas as segundas e quintas-feiras, um episódio inédito. Muito obrigado e até a próxima.